Olá, eu me chamo Gabriel Tarrão e esse é o MMcast. Este podcast foi criado para ser uma plataforma de aprendizagem para os alunos do Marísia Maior, com foco no ensino médio e trazendo temas importantes do nosso dia a dia que de alguma forma se conectam ao nosso aprendizado na escola. A cada semana vamos ter um programa curto, direto e com convidados muito especiais, que trarão uma visão ampla sobre os nossos assuntos. Vamos então embarcar no nosso primeiro episódio. Fomos surpreendidos nesse ano com a pandemia. O coronavírus levou todos para um enclausuramento caseiro e isso nos obrigou a lidar com os nossos próprios dilemas e inquietações. Entre estudos, leituras, noticiários e tédio, a arte surgiu como uma plataforma de libertação do isolamento social. Desde que a quarentena começou, multiplicaram-se os vídeos de dançarinos, músicos, cantores e artistas em geral, promovendo arte de forma gratuita para alegrar as pessoas que se viam obrigadas a permanecer em casa. Com o tempo, isso se transformou no mercado das famosas lives, encontros ao vivo, agora patrocinados por grandes marcas com o intuito de gerar entretenimento para a população. E é para falar sobre arte e cultura em tempos de quarentena que contaremos com a participação da professora de língua portuguesa e redação, Mila Oliveira. Olá, Mila, tudo bem? É um prazer ter sua participação neste nosso primeiro MMcast. Oi, Tarrão, tudo bem? Estamos aqui em casa fazendo o máximo possível para cumprir e seguir as medidas do distanciamento social, indo à rua somente quando é realmente necessário, ir ao mercado, por exemplo, ou à farmácia, tentando diminuir essas idas o máximo possível, fazendo a nossa parte. É uma honra participar de um novo projeto do Marísia Maior. Já participei de tantos e continuo participando de tantos outros. É um privilégio poder participar com você, especialmente relacionado a esse assunto, né? Eu falei anteriormente que a gente está aqui tentando fazer o máximo possível para cumprir as medidas de distanciamento social, mas muitas vezes isso é muito difícil, né? Então eu, especialmente, tenho utilizado bastante a arte, usufruído bastante da arte, seja com lives, com filmes, com séries, tendo um pouco mais de tempo de ler, porque apesar de estarmos trabalhando de casa, não tem aquele tempo de engarrafamento horroroso que se passa na rua, todo o tempo de se arrumar mais e aquela coisa toda. Então, por aqui, tenho aproveitado bastante a arte, que por sinal é o nosso assunto de hoje. Mila, a quarentena chegou e diante de tantos dilemas, a arte surgiu para a gente como um grande papel de libertar, né? E como é que você enxerga esse novo cenário para a produção artística e cultural no Brasil? Então, Tarrão, você perguntou sobre esse novo cenário para a produção artística. Eu não enxergo que existe um novo cenário para a produção. O que eu enxergo é que existe um novo cenário da produção. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque os meios, os recursos, eles já existiam e eram muito utilizados, bastante. Eu, por exemplo, acompanho vários escritores e escritoras pelas redes sociais e muitos eu descobri nas redes sociais. Então, eu enxergo que isso já existia antes. Então, por um outro exemplo, os museus. Já havia alguns museus que a gente podia fazer visitas online. Então, em 3D, né? O que acho muito mais interessante e muito mais emocionante até do que você simplesmente ver uma fotografia de uma pintura, de uma escultura que esteja em determinado museu. O que é ótimo, é sensacional, né? Uma espécie de democratização do acesso à cultura. Ano passado o tema do Enem foi democratização do acesso ao cinema. Então, de certa forma, é uma democratização do acesso à cultura, especialmente para aqueles que não podem viajar ou não podem viajar para vários lugares. Então isso é muito rico e durante esse período de quarentena ampliou-se ainda mais as possibilidades. Então vários outros museus entraram nessa lista daqueles que podem ser visitados online com realidade
3D. Com relação à literatura, especialmente, a gente tem as festas e feiras literárias, que muitas vezes a gente não pode, eu, por exemplo, não posso acompanhar todas porque eu estou trabalhando, porque tem outros compromissos, nem sempre dá para ir, nem sempre coincide com o final de semana ou com feriadão também, nem sempre tem dinheiro para ir a todas que eu gostaria. Então, ver lives desses escritores, dessas escritoras, falando sobre os seus textos, falando sobre a sua literatura, com muito mais frequência do que o que era possível ver antes. Isso também é muito rico. Inclusive, ver os que eu já gosto e os que eu já conheço falando com outros que eu desconhecia. Então, acredito que é uma riqueza muito grande durante esse período que está sendo mais ainda mostrada às pessoas. Eu imagino que acontece com vocês também, mas todos os dias, uma determinada hora do dia, o Instagram fica cheio de live. E aí a gente pode escolher várias para assistir. De certa forma, está mais disponível, mais acessível, está mais próximo da gente do que eu, por exemplo, gostar de uma escritora e procurar sobre ela, ver por onde ela andou e ver se tem algum material novo. Então, acredito que esse cenário ele tornou a arte mais visível, de alguma forma mais exposta, porque os meios já existiam, obviamente, mas antes eles dividiam o espaço com o presencial também, e agora não, não está sendo possível isso. Os artistas nesse processo encontraram novas formas de expressão e nós encontramos nos artistas o nosso entretenimento diário. Para você, como é que a arte ela pode se ligar à educação nesse momento? Como é que o aluno que está nesse cenário diferente pode se utilizar dessas produções para se desenvolver? Seja isso em âmbito escolar ou também em âmbito pessoal? A arte, ela propicia conhecimento, reflexão, um aprimoramento do pensamento crítico e tudo isso relacionado ao conhecimento e à criticidade, mas a arte também existe para o entretenimento, ela existe para divertir, para emocionar, né? Essa é uma coisa que eu discuto muito com os estudantes, especialmente da primeira série, quando a gente, no início do ano ainda, discute sobre os conceitos de literatura, o que é ou não literatura, e muitas vezes eu percebo que eles chegam com essa concepção da literatura como conhecimento, que é uma metonímia ali na literatura para a arte de modo geral, né? Mas a literatura, especialmente por ser a das palavras, muitas vezes eles entendem que serve para crescer intelectualmente. E não é só intelectualmente que a gente cresce com a arte, a gente cresce também emocionalmente. Eu sempre digo que feliz daquele que já teve a oportunidade de ler uma poesia e se emocionar e lembrar de alguém que você quis mandar aquele texto, seja seu namorado, sua namorada, seja um amigo, o pai, a mãe, então lembrar de alguém, ou então que você lê um texto que você riu, que foi uma beleza. Então, isso enriquece a gente muito. Então, eu já disse aos estudantes que durante este período, claro que eles devem aproveitar para usar a arte, seja a literatura, a dança, o teatro, o cinema, especialmente, né? A teledramaturgia, para se divertirem, para descansarem, para relaxarem. Tenho dito muito isso a eles, mas digo também que é preciso dividir o tempo entre o que você gosta de assistir e que não vai te trazer nenhum tipo de conhecimento nem de enriquecimento intelectual com aquilo que de fato vai te trazer um crescimento. Por quê? Porque toda a nossa vida, com isolamento, com quarentena ou sem, a gente precisa fazer isso. A gente precisa dividir o nosso tempo entre aquilo que é construtivo e aquilo que simplesmente nos entretém. Então, eu acho que é dessa forma, dividindo o tempo e aproveitando para se enriquecer também. Por quê? A gente sabe que na redação, por exemplo, ninguém tira uma notona, uma boa nota, ninguém tira 1000 sem repertório sociocultural. Está escrito lá nas competências do Enem. O Enem quer isso do candidato. O Enem pede, exige isso do candidato. Se você
está numa aula de geografia, numa aula de história, o professor, a professora estão falando sobre um determinado lugar, características físicas de um determinado espaço, por exemplo, e você lembra de uma série, de um filme que você assistiu e você pega muito mais facilmente aquele conteúdo. Obviamente, com a tecnologia de hoje, os professores, as professoras têm sempre a chance e a oportunidade de mostrarem imagens, mas muitas vezes essas imagens vêm dos filmes, vem das séries. Eu, por exemplo, gosto de assistir a alguns tipos de programa que eu aprendo muito sobre os estados e as cidades, onde fica cada lugar. Então, eu sei, não foi porque eu estudei na aula de geografia, eu sei porque eu vi naquele ali. Por exemplo, Brasil visto de cima, mundo visto de cima. Então, inclusive, muitos conceitos equivocados que eu tinha sobre determinados lugares, eu aprendo nesses programas. Então, às vezes, claro que esses programas que eu citei são programas mais de cunho educativo, mas às vezes assistindo a séries mesmo, a gente aprende sobre os hábitos de determinado lugar, aspectos culturais, aspectos do tempo, do clima. Então, mesmo sem querer, mesmo sem conscientemente estar buscando um conhecimento, ele está ali e depois a gente consegue associar muito mais facilmente. Ao tempo que observamos esse estado da arte, né, por si só, a gente também pode observar uma nova cultura de consumo. As telas dos celulares e outros dispositivos, que já vinham sendo a principal forma de se consumir literatura e arte, tornaram-se agora protagonistas definitivos enquanto ferramentas. Hoje a gente tem uma grande audiência voltada para contas de poesia e arte no Instagram, para vídeos musicais e principalmente para as lives artísticas, que estão reunindo aí milhões de pessoas a cada semana. O que é que essa nova cultura voltada para o consumo de arte nos ensina e como é que a gente pode aproveitar esse momento para tornar a arte mais vista, a literatura mais vista e também mais valorizada e melhor apreciada? Para responder essa pergunta, eu vou parafrasear a pessoa, Fernando Pessoa, né? Que tem uma frase famosíssima, citada em vários lugares aí, o tempo inteiro, que é quando ele disse uma certa feita de que a literatura é uma confissão de que a realidade não basta. Então eu vou ampliar para dizer que a arte é uma prova de que a vida não basta. Eu gosto muito dessa citação, entendo muito como real e verdadeira, e eu acho que foi isso que esse período mostrou para a gente. Que muitas vezes, inclusive, a gente consumia a arte sem perceber e sem dar a devida importância. Então, acho que devemos aproveitar o que falta ainda de período que virá ainda de período de distanciamento, de isolamento social, em que a gente não pode sair a restaurantes e a parques, para aproveitar esse período para consumir mais artes, para, como eu disse anteriormente, crescer intelectualmente, mas também para se distrair, também para se divertir. E acho que cada um dos nossos estudantes pode fazer isso sempre postando, publicando, enviando para os colegas. Dentro do nosso núcleo Marizia Maior, por exemplo, a gente tem ex-alunos que produzem arte e muitos dos colegas têm compartilhado isso pelas redes, eu tenho visto bastante. Então, eu acho que é isso que a gente pode fazer, consumir, compartilhar, porque quando a gente compartilha com o outro, a gente oferece ao outro a chance, a possibilidade de conhecer mais e de ver outras coisas, que muitas vezes pesquisando até a gente não consegue, em virtude de toda a questão comercial, dos algoritmos, de quem paga e aquela coisa toda. Às vezes é difícil de encontrar e às vezes a gente não sabe também como procurar. Então, acho que é preciso aprender a procurar e é preciso também compartilhar com os outros, dar ao outro a oportunidade também de ter alguma espécie de emoção, de sentimento ou de crescimento ao consumir determinada produção artística, seja literária ou qualquer que seja.
primeiro podcast caminha para seu momento final e para fechar esse bate-papo maravilhoso sobre arte e suas ramificações, a gente vai para um quadro muito legal que é a indicação do convidado. Então, professora Mila, o que é que você indica aí para a galera, para eles poderem se aprofundar no tema ou viajarem pelo mundo da arte e da cultura? Minha indicação são minhas indicações. Acho horrível como professora fazer isso, porque eu sempre digo aos meninos que quando eu pergunto A, é A, não são As, então dá para colocar mais de uma, mas como eu não estou sendo avaliada neste momento, e como de fato é muito difícil fazer uma única indicação de leitura, eu vou indicar três, porque também entendo que a literatura ela alcança as pessoas de formas diferentes. Então, acredito que com 3 indicações eu posso alcançar mais pessoas. Então, estou perdoada por descumprir a regra. Então, eu queria indicar qualquer texto, qualquer livro, qualquer leitura de Conceição Evaristo. É uma escritora contemporânea, negra, brasileira, da atualidade. Tem sido muito premiada, muito requisitada nos eventos literários. Tem feito lives e acho que é uma leitura necessária para todos nós brasileiros. Quero indicar para redações especialmente José Saramago, que por ser muito metafórico e muito crítico, é uma leitura que a gente pode aplicar diversos temas diferentes. E quero indicar só para as pessoas se deliciarem mesmo, Gabriel Garcia Marques. Eu gosto especialmente de 100 Anos de Solidão, que por sinal é a obra mais famosa dele, mas tem outras leituras também que são sensacionais. É a literatura da viagem, o realismo fantástico. Eu acho sensacional, me divirto muito e viajo muito lendo Gabriel Garcia Marques. Gostaria de agradecer a professora Mila pela participação no nosso primeiro episódio. Muito obrigado, Mila. A sua participação foi incrível, nos ajudou muito a abrir a mente sobre essa visão de arte e espero poder te encontrar nos próximos episódios. De nada, Tarrão. Como eu disse, é um prazer, é uma honra estar aqui nesses projetos do Marisa. Na próxima semana, retornaremos com mais um tema importante no nosso MMcast. Até lá!